terapêutico. Para a gente chegar a esse portal, a gente na descrição do nosso culto, você tem aí o link que chega a esse portal. Nesse portal, nós temos acesso aqui, né, no lado esquerdo, em cima, nós temos então um menu com todos os conteúdos e na parte inferior, e eu gosto mais desta porque a gente tem uma visão mais completa de todo o conteúdo, nessa parte aqui inferior, nós temos então os vários conteúdos. E aí eles estão divididos em endereços, né? Hoje a gente está trabalhando assim, hoje é dia 18. Então, no endereço 18, a gente tem aqui alguns temas que a gente pode trazer. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre estudos e pesquisas. Isso faz parte do nosso quarto pastorado, né? Estudos e pesquisas, estudar mais. Deus tem nos dado mais tempo e a gente tem feito alguns estudos e algumas pesquisas que têm nos deixado de cabelo em pé, usando a linguagem bem popular. Tem nos assustado, porque a gente vai... Aliás, falamos isso ontem, quando falamos sobre o curso de jornalismo crítico. É uma oportunidade que a gente tem e criou para que a gente possa estudar melhor o que é contado para a gente, não é? As histórias que chegaram até nós, para que a gente questione, não apenas só escute e creia, mas a gente questione, e a gente tem encontrado coisas absurdas na história do cristianismo, por exemplo, na história do evangelicalismo, por exemplo, né? A nossa união com o capitalismo, a gente abraçou como sendo uma coisa de Deus, quando o próprio Jesus fala para os capitalistas. Estou falando de ricos, não de classe média. Classe média não é rica. Classe média é um punhado de gente que pensa que é rico, né? Mas o rico mesmo, Jesus diz, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres ou devolva aos pobres, venha e me siga. Porque se não fizer isso, não consegue me seguir. Percebe? Então, é nesse sentido. E nós, né, tanto o cristianismo quanto o próprio evangelicalismo, abraçamos declaradamente, né, o capitalismo. Então, para nós, há um céu especial para os ricos. Entendeu? Contrariando o ensino de Jesus. Entendeu? A gravidade. E com isso, nós produzimos, olha, veja só, o cristianismo já matou e tem matado mais gente do que qualquer outra causa, do que qualquer outra religião sobre a face da terra. Usando o nome de Jesus e abraçando, não é, crimes, como, por exemplo, o próprio capitalismo. Então, isso é resultado de estudos. Em vez de ficar só escutando a escola dominical, a gente agora vai pesquisar a realidade. Não a poesia da escola dominical, mas a realidade. E aí a gente descobre coisas absurdas que aconteceram e continuam acontecendo. Entendeu? Muito bem. Então, nesses estudos e pesquisas, nós temos, então, o resultado do fato de estarmos estudando um jornalismo crítico, né? Então, vamos ver aqui o que é que temos para hoje. Aqui está assim, estudos e pesquisas. Vamos lá para a página de estudos e pesquisas. Está aqui, né? Estudos e pesquisas. Então, está aqui a página. A gente está usando informações aqui na revista Psicalme, é uma revista que a gente está juntando muito dos conteúdos que a gente tem pesquisado, né? Está aqui. Também tem aqui, aproveitando ensinos, né? Ou estudando a psicologia, mas tentando encontrar essas verdades que estão acobertadas por uma poesia, né, religiosa. Aqui tem também estudos da própria teologia,
né? Para que a gente possa ter uma visão mais completa sobre fé, sobre religião e etc. Aqui está uma palavra, uma pesquisa sobre a questão do capitalismo, tá bom? Então está aqui esse primeiro conteúdo nessa página. Depois temos aqui, na sequência, cadê? Está aqui, Bíblia de estudos. Então, na Bíblia, a gente tem usado para fazer esses estudos, né? E aí a gente descobre, é por isso que a gente tem reforçado tanto, na Bíblia, o que é tudo, qualquer lugar da Bíblia, ou qualquer outro livro sobre a face da terra, ou qualquer outro livro religioso sobre a face da terra. Tudo nesses livros, nesses escritos, inclusive na Bíblia, que for coerente com Jesus, isso é palavra de Deus. Tudo que não for coerente com Jesus, não é palavra de Deus. Em qualquer lugar, ou na Bíblia ou fora da Bíblia, o que não for coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus, não é palavra de Deus, não é a revelação de Deus. Entendeu? É por isso que a gente vai ver coisas absurdas dentro da religiosidade de Moisés. E que antes a gente tinha dificuldade de explicar, isso aqui é de Deus. E agora a gente pode entender, se não é coerente com Jesus, não é de Deus. Tem que ser claro. A Bíblia tem muita coisa que não é de Deus. Por quê? Porque não é coerente com Jesus. Entendeu? A revelação de Deus que está em Jesus é a mesma revelação que foi dada aos homens desde Adão até a última pessoa que nascer sobre a face da terra. Não faz diferença. É a mesma revelação. Então, o que Moisés entendeu diferente, ou o que Davi entendeu diferente, ou o que Isaías entendeu diferente, ou o que Paulo entendeu diferente, o que Pedro entendeu diferente, não é de Deus, porque não é coerente com a revelação que está em Jesus. Ficou fácil, não ficou? Tranquilo. Eu não tenho mais que ficar explicando que coisa de Moisés é coisa de Deus. Não tenho que explicar mais isso. É de Moisés. Bem intencionado, ou o que seja, mas é de Moisés, não é de Deus. Entendeu? Isso é resultado de estudos. Estudos dentro da Bíblia. Você vai ver o próprio Moisés dizer, olha, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E lá na frente você vai ver, lá em Números, Moisés dizer, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ora, bolas. Se arrepende ou não se arrepende? O próprio Moisés tinha dúvida. Só que a Bíblia diz que Deus é onisciente. Quem é onisciente não se arrepende. Se ele está num tempo e ele sabe que lá na frente vai se arrepender de ter feito alguma coisa, ele não faz. Entendeu? Então, mesma coisa Davi, mesma coisa Isaías, mesma coisa os outros escritores, mesma coisa Paulo. Se não for coerente com Jesus, eu não tenho que explicar. Eu não tenho que ficar inventando argumento para dizer que o ensino de Paulo, que as mulheres fiquem caladas na igreja, eu não tenho que ficar inventando mais história. É coisa de Paulo. Porque Jesus não disse, não ensinou aquilo. Não é coerente com Jesus aquilo que Paulo disse. Então eu não tenho que ficar explicando, não. Eu tenho que chegar para as pessoas de maneira séria, de maneira real, verdadeira, e dizer para eles, olha, isso aí está na Bíblia, mas não é de Deus. Porque não é coerente com Jesus. Acabou. Encerrou o assunto. Não tem que ficar inventando história, argumento, não. Empurrando isso como sendo uma verdade. Está na Bíblia, mas não é de Deus. Acabou. Porque não é coerente com Jesus. Tá? Isso é resultado de estudos. A gente fica na escola dominical, mas a gente vai estudar mais aprofundadamente aquilo que tem que ser estudado. Tá?
Então, Bíblia de Estudos tem essa função da gente de abrir portas para dentro da própria Bíblia a gente estudar e conhecer a realidade dela. Tá? Enquanto Moisés diz, olhe, façam sacrifícios que Deus mandou. Aí lá na frente, no Profetas, Deus diz, olha, eu não tenho nenhum prazer nisso que vocês fazem. Eu não mandei vocês fazerem isso. Ora, Senhor, mandou ou não mandou? Eu não preciso mais explicar isso. Se não for coerente com Jesus, é do homem. Bem intencionado, mas é do homem. Tá bom? Então está aqui vários estudos, várias coisas que têm a ver com o estudo na própria Bíblia. O que mais? Vamos ver aqui. Aí tem outra página relacionada a esse tema, que está aqui, ó, 18, estudo pesquisa, Bíblia de estudo bíblico, está aqui. Realmente são muitos estudos que a gente esteve, não é coisa de agora não, é coisa de muito tempo, que a gente tem juntado, estudado, tem disponibilizado e assim por diante. Então está aqui esses vários temas, né, que a gente já preparou e está disponível para estudos. Aqui tem vários temas, ok. Aí depois tem, cadê? 18, tem aqui, olha, graduação. Graduação é uma página onde a gente está se autodesafiando a estudar mais ainda, a pesquisar mais ainda, tá? É uma provocação que eu estou fazendo a mim mesmo, né, para que a gente possa descobrir ainda muito mais coisas, tá? Muito mais sobre Bíblia, sobre Deus, sobre vida e etc. Então está aqui o programa e está aqui as fontes dos nossos estudos. Então, é o que a gente está tentando fazer nesse desafio de estudar mais, conhecer mais, de pesquisar mais. Porque hoje está tão fácil pesquisar, está tudo aí disponível, né? É só a gente querer. Está tudo aí tranquilo, tá? O que mais? Aí tem graduação. Interpretando é uma página que nos ajuda a entender melhor a Bíblia dentro desse projeto que eu acabei de dizer, que Cristo não é é a nossa pedra de esquina, tá certo? Então, olha aqui, interpretando, sim, aqui é interpretando falas, né? São vários mestres, várias pessoas que falaram e que a gente fica interpretando o que eles disseram e que tem muito a ver conosco, não só na vida cristã, mas na nossa vida existencial, na nossa vida de cidadãos, não só do céu, mas cidadãos também aqui nesta terra. Nós somos embaixadores de Cristo, tá? Que tem mais aqui, interpretando, aqui tem a revista Psicalme, que também, como eu disse, é onde a gente tem colocado muitos dos temas que nós temos descoberto, estudado, não é? Então está aqui a revista, não é? É uma revista eletrônica, tá? A revista Psicalme, tá bom? Então aqui são alguns dos conteúdos. Hoje, para o dia 18, esses são os conteúdos que eu queria chamar a atenção aqui, para que a gente possa, no momento que a gente precisar, a gente poder ir lá e também conhecer, não como ponto final, mas como meio para você pesquisar também em outras fontes e conhecer melhor a respeito de tudo isso. Tá bom? Aí eu coloco aqui aquele sinal para dizer que estamos no final do nosso culto e a gente então vai a gente vai se colocando diante de Deus para orar, para que hoje seja um dia maravilhoso, abençoador na sua vida e que assim você seja bênção para outras pessoas, seja bênção para a sua própria vida e seja bênção no reino de Deus. Tá bom? Então essa é a nossa oração. E amanhã, com fé em Deus, a gente vai estar de volta para o nosso culto ao Senhor. Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai encerrando, essa nossa oportunidade. Tá bom? Aqui.